Olá, galerinha do quarto ano, bora aqui com a nossa videoaula. E lembrando que sempre eu oriento vocês aí do outro lado da tela que tenham o livro didático aberto. Ao visualizar a aula, sempre recorrer ao livro didático. Por quê? Porque tem imagens, tem mapas, tem ilustrações que é necessário você estar observando para enriquecer aqui a aprendizagem. Então o nosso conteúdo, a gente vai estar explorando o capítulo 5, tá certo? Está lá na página 56, capítulo 5, Viver no Campo. Já coloquei aqui no quadro para vocês observarem. Viver no campo. Para isso é necessário a gente fazer uma distinção. O que é campo, tá certo? Que é o espaço rural, que é a zona rural, são alguns termos que a gente utiliza, tá certo? E da cidade, que é a zona urbana. Você aí do outro lado da tela, meu querido aluno, se você mora no espaço rural, é obviamente o nosso conteúdo aqui, o viver no campo. As relações estabelecidas entre vocês, moradores do campo, consigo mesmo, os vizinhos, a comunidade rural e a própria natureza. Então é sobre esse assunto que a gente vai estar aprendendo a partir de agora. Primeiro dizer para vocês aí que há diversos modos de viver no campo. E esses diversos modos que a gente fala viver, se relacionar no campo, tá certo? Por exemplo, hábitos, que eu vou dar destaque aqui, os hábitos das pessoas que habitam e moram no campo, na zona rural. A gente vai estar explorando tradições, as tradições religiosas, as tradições, além de religiosas, com o próprio lidar com alguns recursos da natureza, tá certo? Então, é sobre esse aspecto que a gente vai estar falando do espaço rural. O nosso Brasil, o teu Brasil, somos todos brasileiros, tem dimensões continentais. Ah, professor, o que é que significa isso? É muito grande o nosso território. O Brasil é muito extenso. É dividido aí em 5 grandes regiões. Cada uma das 5 regiões tem vários estados. Se, por exemplo, você aí está assistindo a videoaula, meu aluno é do Piauí, natural piauiense, então vizinho, somado ao nosso Piauí, que forma a região Nordeste, tem mais 8 estados. A região Nordeste tem 9 estados. O estado Piauí, que por sua vez está dividido politicamente em 24 cidades. Se você é o alferrazense, aqui do município de Alferraz, então a gente faz parte de uma cidade que, somando a 223, compõe o estado do Piauí. E cada cidade, por sua vez, divide-se territorialmente em espaço rural e espaço urbano. Então a nossa videoaula de hoje vai estar explorando sempre aqui o espaço rural, as relações que existem. Gente, tem uma imagem muito legal que enriquece a aprendizagem, daí eu sempre pedi para que vocês, ao visualizar a aula, que estejam portando o livro. Por exemplo, na página 57 tem 4 imagens que é bacana, enriquece a aprendizagem. Você vai acompanhar a primeira imagem, o cultivo de hortas e pomares, trabalhadores trabalhando com a produção de alimentos, de frutas. Está aqui essa imagem, tá certo? E aqui é um espaço rural, ok? É um espaço rural que se dedica economicamente às atividades do espaço rural. O destaque é a produção de alimentos e a exploração dos recursos naturais. Sim, produção de alimentos, frutas, vegetais, legumes e, obviamente, a exploração dos recursos naturais, a madeira, os vegetais, os minerais, tá certo? A gente vai estar reforçando mais à frente essa divisão dessas atividades no campo, tá certo? Que se dedique a produzir alimentos,
né? E também explorar os recursos da natureza. E na outra imagem você vê aí pescadores. Isso aqui, essa imagem, pessoal, ela é do Espírito Santo, no estado do Espírito Santo, e pescadores, comunidades rurais, onde tem os pescadores aí jogando as redes para buscar o alimento, o peixe, que no caso para o alimento próprio, o pescador, e também para o mercado, a venda do produto. Tem uma outra imagem muito interessante que vocês podem acompanhar aí no livro de vocês, a criação de gado. Quem de vocês aí, que mora especialmente na zona rural, o pai de vocês, ou o tio de vocês, o vizinho de vocês, que tem gado, cria o gado, né? Para a retirada do leite, para o consumo da carne, para vender, enfim. Mas com certeza vocês aí do outro lado da tela, especialmente quem mora no espaço rural, no campo, conhece e convive em meio às atividades de cuidar do gado, criação do gado. E essa foto, gente, é do Mato Grosso, mas poderia ser daqui, da região nossa também, que o Piauí, o nosso estado, se destaca também nas suas atividades econômicas, a criação do gado, tá certo? Numa outra imagem, você vai estar vendo aí artesãos, pessoas trabalhando, não é, com a madeira, dando forma à madeira, a barcos, enfim. E tudo para incrementar a economia, a renda familiar, que é a atividade do artesanato, que é muito praticado no espaço rural. Então, essa página do livro, a gente vai passar para adiante, mas ela se dedica a estar falando nessas atividades do campo, que são diversas. Estou citando pelo menos algumas aí, como tem um agricultor aí cuidando das plantas, tem os pescadores, você pode acompanhar no livro, tem aí o peão aí cuidando do gado e também artesãos. Mas são inúmeras outras atividades que são realizadas volto aqui na lousa, no campo. E tudo isso é a dinâmica de conviver no campo. Até porque sugere o livro nosso aqui, Viver no Campo. E como na minha fala inicial para vocês, são as relações, né, hábitos, tradições, atividades de trabalho realizadas por todas aquelas pessoas que não estão nas cidades, no espaço urbano, que estão no espaço rural. Passando para a página seguinte do livro de vocês, vai estar dando destaque às tradições, né, das pessoas do campo. E tem imagens, por exemplo, muito interessantes do ponto de vista religioso, a religiosidade das pessoas do campo. E há uma diversidade. Pessoas que professam a religião católica, pessoas que são evangélicos, como também outras denominações religiosas. Há uma diversidade. Essa primeira imagem mostra aí uma festa do Império de São Gonçalo. Portanto, é uma festa religiosa da Igreja Católica, mas no espaço rural. Isso lá no estado de Goiás. Aqui, você conhece alguma atividade religiosa na tua comunidade? Você, aluno que porventura for do Genipapeiro, algumas comunidades rurais aqui do nosso município de Alferraz, do Pau d'Arco, Várzea da Cruz, enfim. É só você imaginar algumas festas ou tradições religiosas praticadas por vocês mesmos, pais de vocês, vizinhos, a comunidade como um todo, tá certo? Aí tem uma outra imagem que é o pantaneiro. A palavra pantaneiro vem de Pantanal, que é uma extensa área na região central do Brasil, especialmente no estado de Mato Grosso. E aí você vê aí cavalos, o homem montado aí, o pantaneiro, que para a gente aqui no nosso Nordeste, no nosso Piauí, a gente usa o termo peão, os peões, ou vaqueiro, especialmente vaqueiros, né, que lidam aí com os gados. Tem uma outra imagem que essa é diferente da realidade sua, você que mora na zona rural aqui, especialmente no Nordeste.
Aqui é do estado do Pará, a região norte, casas, e aí são tradições, do ponto de vista da construção de casas, submersa a rio, e isso palafitas. A imagem já traduz aquilo que eu vou falar, né? Que são casas na margem do rio ou se adentrando ao rio no período da seca, ou seja, que não seja do período chuvoso, mas que a casa está aí por cima do rio, um emaranhado de madeira dando forma a uma casa, que a gente na geografia chamamos essas construções de palafitas. Isso é mais da região norte, que tem muitos rios perenes. Professor, e o que é rio perene? É o rio que não seca, tá bom? Então, o que acontece? Para finalizar aqui a interpretação dessas imagens, você vai ter aí uma tradição de uma comunidade indígena. Aqui na região nossa, no Piauí, no nosso município de Alferraz, não existe comunidade indígena, tá certo? Mas é o Xingu, a comunidade indígena do Xingu, no estado do Mato Grosso. Está aí as tradições deles, as vestes deles, as construções das casas, como eles constroem, e tudo isso no espaço rural. Não podemos fugir ou sair do nosso tema. Qual é o tema? Viver no campo, o espaço rural. Gente, na próxima videoaula a gente vai estar falando, aprendendo sobre a produção de alimentos. O destaque vai ser a produção de alimentos. O que é que a geografia faz, crianças, aí do outro lado da tela? Ela classifica as formas de produzir alimento. E são duas. Existe a agricultura familiar e a agricultura moderna, de grandes produtores. E é isso que a gente vai estar vendo na próxima videoaula. Forte abraço a todos, nos vemos depois.